É isso aí, queridos amigos. PGM Paulinha está no ar. E é Paulinha. Vamos entender isso aqui. Eu quero falar um pouco mais para você sobre esse edital que saiu com a VUNESP, né? Nesse vídeo rápido eu vou te falar aqui as principais informações sobre as vagas, sobre a remuneração, sobre como é que são o processo de inscrição, também as etapas e até te dar, ter visto essa distribuição aqui das questões, uma forma de estudar, né? Tudo com base no edital oficial. Eu me chamo Felipe Duque, né? Sou professor aqui de Direito Tributário, Estratégia de Carreira Jurídica. A gente vai enfrentar, né, esse edital junto, a gente vai trabalhar junto, a gente vai, inclusive, talvez construir uma boa relação de confiança, porque tem vários vídeos aqui no canal, você pode ver, a gente está passando conhecimento de graça para você, e eu quero que você aprenda também com esse edital. Então vamos lá, se inscreva aqui para a gente ir direto ao ponto. Olha, primeiro, para quem quer saber onde é Paulinha, né, São Paulo, fica 120 quilômetros de São Paulo, capital, ali, né? Passa um pouco de Jundiaí, também quem quiser pegar avião ali, pode ver, tá o mapa aqui para você ver, ó, Guarulhos, Jundiaí também, Paulínia, então fica mais ou menos 1h30, né? 1h20 de carro, né? É relativamente perto da capital, né? É uma cidade também excelente, tem as pessoas que vão falar, você tá indo morar no interior, né? Velho, com toda razão, 110 mil habitantes, interior em São Paulo é muito grande, para quem acha que é interiorzinho qualquer. É um interior bem bacana, na verdade, tá? Só para você ter noção, Paulínia, né, que você fala, tem a 7ª maior renda per capita do Brasil, né? Então daí você tira. E isso eu tô falando porque é bem importante para a gente chegar na parte da remuneração. Que você fala, não vou não, tô achando que é pouco, né? Bom, vamos enfrentar um pouco mais agora o edital. O edital foi publicado, né? Você está vendo aqui, da PGM, a prova é da VUNESP. A prova da VUNESP tem suas coisas boas e também suas coisas ruins, né? A gente tem aí a Campinas para a gente ver alguns concursos para a gente se inspirar, né? Quantas vagas, professor? No edital saíram 4 vagas, né? 4 vagas para ampla concorrência, sem reserva imediata para PCD ou para PPP no quadro do cargo. Jornada, ele diz que é de 40 horas e o regime, obviamente, estatutário. Sobre essas 40 horas semanais, você sabe, a gente tem, os procuradores não submetem, né, de certo modo, ali a limite de horas, né, então é mais pro forma isso aqui, não significa que você vai trabalhar mais ou menos, você tem que fazer o seu trabalho. E o vencimento básico, para quem quer saber, ele está no edital, ele diz assim, 16.732 mais verba honorários e honorários. Eu não consegui as informações honorários, mas chutando para você, tendo em vista novamente que é a 7ª maior renda per capita do Brasil. Isso aqui eu tô vendo aqui, até vou colocar o link da fonte para você chegar na parte de economia mesmo. E aí você todo um setor ali muito bacana, né? Um polo excelente, assim, todo mundo fala muito bem, segurança mesmo, né? A cidade. E também esse site, né? Ele fala dos 10 maiores PIBs per capita. Isso, claro, já faz alguns anos, né? Mas daí você imagina que esses honorários são muito altos. Então, eu chutaria que esses honorários aqui, né? Eles vão beirar aí pelo menos 5, 10, 15 mil reais a mais, tá? Vou ser bem sério. Que se não puder chegar liberando o teto em alguns meses, dependendo de algumas ações e dependendo da sua atuação. Você começou a atuar bem como procurador municipal, velho, a gente aumenta muito os honorários, né? Então isso depende muito de quem vai entrar. Depende muito da ideia, né? De você querer realmente trabalhar bem, melhor. Então, assim, honorários é uma coisa que depende muito, enfim, do seu trabalho, de como é que você vai ser a sua atuação. Então, o vencimento tá muito bom, assim, inicial, tá bem legal. Tem alguns benefícios, né? R$ 1.300 em verbas indenizatórias, que ele fala auxílio alimentação, salário de transporte, pagos em espécie, R$ 800 de auxílio alimentação, né? Então você tem mais uns R$ 2.000 aí que vai aumentar. Professor, para eu passar nesse concurso, eu preciso de atividade jurídica? Bom, o edital, ele vai falar o seguinte. Veja, o edital diz que você tem que ser bacharel em direito e registro na OAB. Então ele não fala atividade jurídica, basta que você esteja aprovado na OAB. Agora, o edital, ele traz no quadro geral as colunas de PCD de 5% e pretos e cargos de 20%, né? Mas a gente tem aqui traços realmente falando sem reserva imediata, né? Os pontos-chave, professor, quanto à inscrição, taxa, isenção, eu coloco aqui na tela, né? A gente tem a inscrição começando agora dia 26 de agosto, ou seja, 8 dias já começa, né? Vai até 24 de setembro. A taxa está módica, a título de algumas inscrições de procuradores feitas de PGE Alagoas, mais de R$ 400, uma coisa, né? Que já teve, não existe, né? R$ 98. E atenção só para quem vai pedir a isenção da taxa, que está bem apertada. É basicamente aí um dia e meio, né, para você pedir isenção de taxa. Atenção que é em agosto a isenção, é 1 dia e meio que você tem, não é em setembro.
Quanto às datas e locais, bem tranquilo, a prova vai ser 14 de dezembro, né? A prova tanto objetiva quanto a peça prática profissional. Então tá aqui o calendário, né? Você vai ter, de certo modo, a possibilidade, né, de fazer esse concurso junto, prova objetiva e discursiva junto, o que na minha visão, é uma boa ideia para você treinar já também o estudo já de agora para a prova discursiva. E só sobre a tabela, eu posso colocar aqui das vagas, né, de PPP e PCD, é bem interessante que ele coloca assim, ó, 1, 2, 3, 4, a quinta é de PPP, depois ampla, a décima e PCD. Então tá bem legal aqui para vocês verem essa questão das vagas também. Isso aqui tá bem interessante. Achei bem legal isso aqui do edital. Quanto às questões, né? Quanto ao conteúdo programático, né? Vamos entender isso aqui já. É interessante que ele coloca, né? Da prova objetiva, prova prática profissional e prova de títulos. Objetivo, você percebe uma certa prevalência de administrativo e processo civil, né? 8 questões de cada, 16. E somando com constitucional, você pega aqui 23 questões, né? 16 mais 7, 23. E depois, somando ali tributário e financeiro, né? E trabalho, processo do trabalho, aí você vai equilibrando. O que eu achei interessante é que ele já disse quantas questões da legislação local ele vai cobrar. 2, né? Isso porque a título de VUNESP tem cobrado muito legislação local. Então, em resumo, o que é que eu achei, para ser bem sincero com vocês? Uma concentração muito grande em constitucional, administrativo e processo civil, né? Perceba que a gente tem aqui 16, 23 questões. E aí você vai falar, mas professor, por que tem poucas questões assim na prova? E aí, aqui é um grande aviso, né? Você vai ter 5 horas para fazer tanto a prova objetiva, como também a peça prática profissional, né? Então, assim, tem poucas questões objetivas, né, professor? É porque, por enquanto que você tem, sei lá, 3 horas no concurso para fazer o outro cargo que vai ter de analista de procuradoria, você vai ter 5 horas para o cargo de procurador com aplicação simultânea da prova prática profissional. Então, já é uma coisa que a gente vai ter que frisar aqui, como é que eu estrupo a prova objetiva e a peça prática profissional. O que aqui me chamou muita atenção? Me chamou a atenção 20 difusos e coletivos, teve em Campinas, por exemplo. Eleitoral me surpreendeu, né? E o que foi bom foi que ele deu quanto é o peso de cada matéria, né? Isso dá para fazer uma estrutura melhor de estudos, beleza? Aí, sobre a peça prática profissional, ele está dizendo que a peça ela é sem consulta, então você não pode consultar outras coisas. E ele diz sobre a correção, né? Ele fala que a correção da peça prática profissional vai ser até de quem, enfim, primeiro tirar 60% mais da questão objetiva e considerando até os 200 primeiros, né? Então, ele deixa colocar. E aí ele fala sobre como é que vai ser atribuído nota 0, né? Você colocar uma peça jurídica inadequada ao tema proposto, né? Então a peça ela deve ficar entre uma peça judicial, né? Ele fala peça prática profissional, mas também pode ser um parecer. Na minha visão ele deixa em aberto. Ou uma peça jurídica, uma contestação, enfim, apelação. Ou então, na minha visão, pode vir um parecer também, tá certo? Sobre a prova de títulos, é interessante que eu não achei tão grande assim, né? Mas ela fala doutorado, 1,5 ponto, né? Ele fala no máximo 3 pontos, especialização ganhando meio ponto, né? Ele vai dando, quanto mais você tem tempo de formado, mais pontos você ganha, né? Eu vou colocar a tabelinha aqui só para você visualizar. E aí, para a gente terminar, sobre dicas de estudo, de preparação, eu acho que você poderia priorizar o peso de questões, né? Por exemplo, começando por administrativo e processo civil, já cai 8 questões de cada, e constitucional 7 questões, né? Em sequência, eu pegaria tributário e financeiro e trabalho e processo de trabalho, porque tem 5 questões de cada, né? E aí isso já cobre a maior fatia da nota, né? Então, isso aí é interessante. Agora, o grande desafio aqui, na minha visão, vai ser o tempo, tá? 5 horas é muito pouco para fazer tudo isso, né? Começa por essas matérias, né? Dá uma olhada no edital nos temas que você não tem afinidade e vamos nessa. Vou estar aqui com você do começo ao fim. Bons estudos e vamos lá.